Oi, teste. Oi. Oi, teste. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de vocês para essa Assembleia Geral Extraordinária, para a gente estar tendo uma deliberação sobre o posicionamento da base do Simpol, referente à Lei Orgânica Nacional, e os seus reflexos aí na Lei Orgânica Estadual, que ainda vai ser trabalhada ainda, né? Nós ainda não temos uma minuta, não temos nada. E aqui também quero agradecer o Humberto. Humberto é diretor da Cobrapol, ele trabalhou na elaboração da Lei Orgânica Nacional, é uma pessoa que tem um conhecimento ímpar sobre a lei, ele vai fazer uma explanação, e aqui nós vamos ter os questionamentos de vocês, qualquer dúvida, bem como também as sugestões, enfim, uma participação, uma interação sobre a lei orgânica. Então, todos vão participar, nós vamos responder todas as perguntas. Inclusive quem estiver na live. Inclusive quem está na live também, né, já tem um grande número, né, Kaique, já, que também vão ser atendidos, vão ser todas as perguntas respondidas. Então, agora, eu passo para o Humberto, para ele iniciar aí uma explanação. Muito obrigado. E obrigado a vocês também. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Humberto Milei, eu sou diretor do Sindicato do Espírito Santo, Sindipol, e da Cobrapol já há quase 13 anos, né? Então, desde 2012, que eu participo das discussões sobre Lei Orgânica Nacional. Imagino que os senhores e senhoras já conheçam, né, também. Nós tínhamos um substitutivo lá atrás, do deputado João Campos, de Goiás. No final do governo Bolsonaro, a gente conseguiu dar uma atualizada nesse projeto, aprovamos a urgência, o que trouxe um novo substitutivo. E aí, continuamos trabalhando, negociando com os setores, sociedade civil, com o governo federal, com o Congresso, até que chegamos no texto que foi aprovado em 23 de novembro de 2023, com 37 vetos, 37 ou 38 vetos, dos quais 5 nós derrubamos no ano passado, né? Então, todo mundo sabe que esse texto é longe do ideal, é longe do que nós queríamos, mas é um texto que trouxe algumas coisas boas. Dentre elas, uma padronização de órgãos da Polícia Civil, setores, cargos, trouxe uma valorização da nossa atividade, trouxe alguns reconhecimentos, como, por exemplo, atividade típica de Estado, o que nos traz algumas garantias, como, por exemplo, a reforma administrativa, retiraria, se ela fosse aprovada, se ela for aprovada, né, que ainda está lá no Congresso, ela retiraria algumas prerrogativas dos servidores públicos. E nós, com reconhecimento de atividade típica de Estado, seríamos resguardados aí com essa função, né? Então, a estabilidade, por exemplo, diversas outras questões. Então, a Cobrapol não parou, não vai parar de lutar, mas hoje o texto que está valendo é esse. Acredito que todo mundo aqui já conversou, já viu debates em grupos, né, palestras sobre a Lei Orgânica Nacional. E a gente está num momento agora em que os estados estão se adequando. Então tem algumas premissas que os policiais dos estados, dos nossos 27 estados e do Distrito Federal, têm que se atentar. Por quê? Porque não adianta remar contra a maré. A lei está aprovada, está vigendo, a Constituição Federal deu poder para a União editar a norma geral, no artigo 24, né? Fala competência concorrente, inciso 16, legislar sobre polícia civil, organização, prerrogativa, não sei o quê. E a União fez isso agora. Até existir essa lei orgânica nacional, os estados tinham autonomia, eles legislavam de forma complementar. Com a lei orgânica nacional, as leis dos estados precisam ser adequadas, porque o artigo 24, parágrafo 4 da Constituição, fala que as leis estaduais, se conflitam com a lei nacional, perdem a eficácia. Então, todos os estados, sem exceção, têm dispositivos em suas leis que estão sem eficácia. Todos. Inclusive no meu Espírito Santo. A gente já fez a legislação adequando os cargos lá, mas a lei orgânica da Polícia Civil do Espírito Santo ainda não foi feita. Então, a gente tem uma pancada de normas sem eficácia por força do texto constitucional. Então, essas premissas, elas têm que ser levadas em conta. E o que a Cobrapol tem feito? Ajudando os estados, explicando o que pode, o que não pode, como pode se caminhar, e ajudando os estados a superar os seus problemas, porque cada estado tem sua peculiaridade, né? Tem seus cargos. São Paulo, acho que é o estado que mais tem cargos na Polícia Civil. Então, vocês vão enfrentar grandes dificuldades para superar isso, mas isso precisa ser feito. Aí tem duas possibilidades. Ou os policiais tentam se entender para unificar um entendimento, para mostrar para o governo o que eles querem, ou o governo vai fazer da forma que ele quiser. E normalmente não vem coisa boa, porque se cada um ficar puxando para um lado, pode ser que o texto não seja agradável. Então, eu sei que o maior problema, pelo menos que eu escuto dos colegas de São Paulo, muita gente vem no meu Instagram falar: olha, eu sou investigador, eu não quero fazer a função de cartório. Olha, eu sou escrivão, eu não quero fazer a função de investigação. Isso não é um problema só em São Paulo, isso é um problema em vários estados, né? Uns têm mais gente insatisfeita com isso, outros têm menos. No meu estado, por exemplo, a gente superou isso com certa tranquilidade. Então, o oficial investigador é obrigatório? É. Os relatores
da Câmara, deputado Fábio, do Senado, deputado Fabiano Contarato, deputado Alessandro Vieira, já se manifestaram, gravaram vídeos, fizeram documentos. E os relatores, nada melhor do que o relator dizer qual foi a vontade do legislador, né? Porque eu vejo algumas pessoas falando, olha, eu sou investigador, é facultativo, o Estado faz se ele quiser. Não, gente, não é. E os relatores estão dizendo, atestando isso, né? Ah, mas e o parágrafo 1º do artigo 19? Muita gente vai falar, eu vi um texto feito por uma associação, acho que daqui de São Paulo, me mandaram, uma fundamentação até razoável. Só que ele desconsidera a vontade dos legisladores. O que os relatores quiseram no artigo 19 e no artigo 20 foi colocar uma padronização nas polícias civis do Brasil. Então, os cargos que desempenham as atribuições do artigo 27 da Lei Orgânica Nacional, basicamente, investigação, inteligência, cartório, eles têm que ser transformados em oficial investigador de polícia. Não há saída para isso. Tem Estado que vai fazer diferente? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida, e vai haver judicialização, inclusive pela Cobrapol, porque a gente vai fiscalizar para que a lei orgânica seja cumprida. Agora, isso significa que todos os policiais que estão hoje aqui na Polícia Civil de São Paulo vão ter que mudar sua atividade, suas atribuições? Não, gente. Não significa. Você transformar o seu cargo de agente policial, investigador, escrivão em oficial investigador de polícia, não significa que você, que está há 25 anos na delegacia fazendo formalização de inquérito ou oitiva, vai ter que mudar sua atividade. Tem mecanismos, por exemplo, colocar regra de transição para que você continue desempenhando as atribuições originárias até você se aposentar. Se isso é um grande problema para os policiais civis de São Paulo, essa é uma solução que eu reputo adequada, sabe? Você não vai ter que mudar, basta vocês se unirem nesse entendimento. Eu já conversei com algumas pessoas, com alguns deputados, tenho conversado bastante com o deputado Reis sobre isso, e eu acho que há caminhos para vocês resolverem. Já me falaram, o agente policial, eu acho, ganha um pouco menos do que o investigador escrivão, acho que é isso. E aí o pessoal tem medo de ele, quando unificar, ele passar na promoção. Não, você pode criar regras, colocando barreiras para isso, né? Para que você, que está numa carreira mais avançada, não seja superado, não perca uma vaga na promoção por quem ganha um pouco menos. Isso é uma coisa muito simples de resolver. Mas eu acho que tem que ter um entendimento da base, unificar esse entendimento, para que todos vão juntos para o governo e dizer, olha, nós queremos sim, mas tem que ser assim, tem que ser assado. Mas eu vim aqui mais para trazer, eu acho que, as informações positivas, né? Por que é bom? Por que foi pensado isso? Porque a Confederação Brasileira dos Trabalhadores Policiais Civis, eu posso falar nos últimos 13 anos que eu participo dessa construção e com colegas de todos os estados, infelizmente São Paulo não tem representação, porque é um estado muito grande, não tem representação de todos os lugares, mas Ribeirão Preto, Campinas, acho que Santos já foi, voltou, né? Sempre participaram. Marília, sempre participaram dessa construção. Por que chegou-se a esse entendimento de que é importante unir essas atividades desempenhadas pela base da Polícia Civil? Primeiro, porque esse modelo, essa separação, é uma coisa bem brasileira, né? As polícias mais sofisticadas do mundo não funcionam assim. Segundo, porque quem trabalha em investigação sabe que essa burocracia traz perda de tempo, perda de informação, e a gente poderia trazer melhores resultados, uma atividade mais eficaz. Quando você pega a notícia do crime, você vai desembolando, batendo bola com o delegado e fazendo o que precisa ser feito. Terceiro, o oficial investigador de polícia, ele não é simplesmente a junção das atribuições do investigador e do escrivão. Gente, eu estou falando investigador e escrivão para resumir. Eu sei que aqui tem vários cargos, todos que atuam em investigação ou atuam em cartório, sintam-se contemplados por esses termos investigador e escrivão. O oficial investigador não é só juntar as atribuições desses dois cargos. Ele reposicionou a nossa atividade dentro da polícia. O oficial investigador trouxe atribuições de gestão. Por exemplo, vários estados eu vejo a disputa entre polícia civil e polícia militar, e a polícia militar sempre fala assim, ei, quem atua na gestão é só delegado. Então, por exemplo, lá no Espírito Santo, os cargos de nível superior ganhavam igual o capitão, foi se perdendo, hoje ganham abaixo. Aí o capitão fala, não, você não pode ganhar igual a mim, porque eu sou um cargo de gestão na polícia militar. Nós trouxemos atribuições de gestão para o oficial investigador de polícia. Nós trouxemos atribuições técnico-científicas. No meu estado acabou de ser reconhecido a acumulação de cargo de uma professora que tomou posse agora, nas exceções da Constituição Federal, de cargo técnico ou científico. Ela entrou nessa exceção, por ser um cargo reconhecidamente técnico-científico. Lá, nós tivemos uma grande disputa com os peritos e ganhamos extração de dados no Celebrite, não sei quem atua aqui nessa área. Identificação criminal, diversas atuações que tipicamente são de peritos, mas que rotineiramente os policiais fazem, porque senão engessa a dinâmica de uma delegacia, nós conseguimos colocar essas atribuições técnico-científicas. Então, assim, a atuação do investigador e escrivão, ela foi reposicionada dentro da instituição. E a Constituição Federal, lá no, acho que 37, 38, não lembro exatamente o dispositivo, diz que a remuneração do cargo público tem relação direta com a complexidade das atribuições. Eu sei que não é fácil, é uma luta injusta, mas vocês acham que, como está hoje, com essa divisão, com as atribuições sendo exercidas dessa forma, vocês têm mais chance de avançar na carreira, de colocar uma polícia com um salário melhor, com uma carreira mais atrativa, do que com um oficial investigador de polícia? Tudo bem, é uma opinião. O que nós discordamos, nós e todas as pessoas dos 27 estados que atuam na Confederação Brasileira. Mas se vocês acham, tudo bem, é uma opinião. Então, assim, eu vim aqui mais para tirar dúvidas e para, caso tenha um entendimento, tentar ajudar a direcionar a vontade dos policiais de Ribeirão Preto e adjacências, né, base do sindicato de Ribeirão Preto, para que essa construção seja mais positiva e se consiga aí chegar num termo que agrade a todos e que seja alinhado com os ditames da Lei Orgânica Nacional.
porque não sendo assim, eu acho que o caminho vai ser turbulento para todo mundo e vai atrapalhar todo mundo. Então, eu estou aqui para ouvir vocês, dúvidas. Claro? Claro. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Vandercy, eu sou escrivão de polícia aposentado. Você disse agora há pouco com relação aos cargos, né? Que o investigador não vai ter que entrar no cartório para tocar o inquérito e tal. Mas existe algum mecanismo que proteja a aptidão do funcionário? Ou seja, na academia de polícia, minha de escrivão, tinha uma colega que ela tinha pavor de arma. Ela fez concurso para escrivão porque ela não queria ser investigadora. E eu tenho um colega em São José do Rio Preto que ele é escrivão, mas exerce a função de investigador de polícia. Ele não tem aptidão para ser escrivão de polícia. Nem na academia. E se a chefia, por exemplo, não gostar do Júlio, a administração, sabe que ele não tem aptidão para ser investigador e coloca só para prejudicá-lo. Só para que ele faça alguma coisa, algum erro, e o inverso também. Né? O investigador que não gosta de cartório, mas por algum problema pessoal, a administração, eu vou colocar ele lá para que ele cometa algum deslize, algum erro, e nós vamos pegar. Existe algum dispositivo que proteja isso? A sua pergunta se refere à legislação atual ou à futura? À futura. Sim, porque aqui lá no meu estado, antes, né, nós lá já temos o oficial investigador de polícia, mas lá antes disso, nas delegacias, quando não tinha escrivão, o delegado nomeava um investigador, um agente escrivão ad hoc, e você não pode se recusar. Você não pode se recusar. Está no Código de Processo Penal, te nomeia, você vai fazer. Para o ato, ad hoc é para o ato, mas acabava ficando, nomeava uma vez, o cara ficava anos lá, né? Então, assim, no modelo que existia no Espírito Santo, já não podia. Você já não tinha proteção. Se o cara te colocasse como escrivão ad hoc, você ia ter que ficar e acabou, né? O contrário, eu já não conheço. Obrigar alguém a ir para a rua, eu não conheço, né? Pelo menos na minha experiência. Agora, o que eu falei no início da conversa aqui é que uma saída para a implementação do OIP ser menos dolorida para quem não quer mudar de atribuição é criar uma regra de transição garantindo o exercício das atribuições originárias para aqueles que já estão no cargo que será transformado. Quem é agente, escrivão, investigador, e mais tantos cargos que vocês têm aqui, poderá, estou sugerindo uma regra nessa lei, né? Poderá continuar exercendo suas atribuições, a seu critério, suas atribuições originárias até se aposentar. Mas e aí, como é que vai ser isso? E todo mundo... A ideia é modernizar com os futuros. Aí você vai fazer o próximo concurso para oficial investigador de polícia, o cara na academia vai ser treinado para esse ciclo inteiro da investigação, e a partir daí as unidades investigativas que quiserem assim fazer, vão poder colocar o cara para investigar, fazer todo esse processo. Mas tem unidade que vai precisar de um chefe de cartório. Tem unidade que, pela peculiaridade da natureza da investigação, vai preferir manter a distinção, e não tem problema nenhum. Não significa que todo mundo vai ter que fazer tudo. Estou dizendo com relação aos novos, né? Aqui, se a lei traz esse dispositivo de transição, quem é escrivão pode continuar no escrivanato até se aposentar, quem é investigador pode continuar na investigação de rua e o que faz até se aposentar, né? Aí seria uma luta dos sindicatos para colocar esse dispositivo na lei. Isso seria uma garantia dessa que você está perguntando. Pessoal, eu só queria esclarecer um negócio aqui. Eu tenho falado muito nos grupos aí, entendeu? Tentando esclarecer. Um pouco do que o Humberto disse aqui, eu já publiquei outro dia no site no grupo do The Inter. Exatamente essa transição, gente. Se nós formos unidos, de brigar com o governo, em tese, nós vamos conseguir, por exemplo, que o investigador atual, numa transição, ele permaneça exatamente como ele está. E os futuros, o próximo concurso não será para investigador, não será para escrivão, será para OIP. Como já foi decidido em Minas. Em Minas já foi decidido. O desembargador decidiu. Olha, vocês façam esse concurso, mas deverá ser nomeado como OIP. As atribuições, gente, que é o que preocupa mais a todo mundo aqui, é possível, eu falei isso, faz transição, ou se faz uma transição amena, por exemplo, vamos manter que os investigadores façam BO e auto-exibição de apreensão, são só exemplos. Ou então nós podemos unidos fechar com o seguinte, investigador atual, prestou qual que é a formação originária? É investigar, só fazer isso. Não é fazer o BO, não é fazer apreensão, não é fazer nada. Então, nós podemos fechar um consenso nisso e encaminharmos a nossa proposta dessa maneira. Por isso, como nós somos um sindicato de todos os cargos, inclusive dos delegados, nós temos que consultar o que os delegados pensam também. O que os delegados pensam, o que os escrivães pensam, o que os investigadores pensam, os papolistas, todo mundo. Porque se você pensar o seguinte, nós não gostamos dessa lei, nós vamos contra ela. Tá, tudo bem, vamos como? Tem um partido político para entrar contra a lei? Não tem. O sindicato dos investigadores vai entrar? Não pode. O sindicato dos delegados vai entrar? Não pode. O sindicato dos escrivães? Não pode. O sindicato de Ribeirão Preto? Não pode. Não, pera um minuto, Rogério, pera aí. Eu tô dizendo da legalidade. Então é o seguinte, para você contestar o que está na lei federal, eu acho que isso aí já passou, tá? Infelizmente, o sindicato dos investigadores não foi lá em Brasília brigar por isso, os escrivães não foram, Ribeirão Preto está, Campinas está, Marília está, entendeu? Não, veja bem, Rogério, para você participar de uma reunião da Cobrapol, você tem que ser associado, nenhum deles é associado. Não, mas isso não foi decidido ainda, porque, Rogério, entenda uma coisa, sabe como é que funciona a confederação? Quem decide em confederação não é a base. Quem decide em confederação são os sindicatos filiados à base. Então quem vota... tudo bem, mas peraí, espera, calma. Quem vota é lá. Se foi decidido e a maioria decidiu, o São Paulo não tem como fazer. Agora, saiu a lei. Todo mundo nem sabe como será a minuta e já estamos brigando entre nós. Não podemos fazer isso. Então a intenção dessa reunião aqui, que eu acho que é prematura, inclusive, porque nós não temos minuta da lei, nós vamos brigar por uma coisa que ainda não saiu. O investigador vai ter que fazer serviço de escrivão? Não, nós não sabemos. Será que lá em São Paulo não vão colocar o cargo de escrivão? Nós não sabemos.
Então, por isso que eu acho, nós temos que manter os pés firmes, nós nos reunimos, buscar um consenso, cada um vai ter direito de falar, olha, eu acho isso, eu acho aquilo. Porque a pessoa se mas em Brasília já fez a lei. Mas Brasília são normas gerais. Legislação federal, em termos de polícia, é norma geral, não é norma específica. A norma específica será feita agora. Agora, na Lei Orgânica Paulista, que vai dizer, olha, investigador vai fazer essa função, ele vai ter transição ou ele não vai. Então nós que temos que levar essas ideias. Mais uma coisa que eu quero dizer para vocês. Muitos artigos foram vetados lá pelo governo. O Humberto já disse, 5 derrubados, mas tem muitos que não. Qual foi a justificativa da presidência da República? Porque são coisas que ferem o Pacto Federativo, e eu concordo com isso. Porque o Estado não pode, artigo 67, parágrafo 7, o Estado não pode criar, a União não pode criar despesa no Estado, sem dar a fonte de renda. Só que, detalhe, é proibido agora nós colocarmos esse que está aqui na nossa lei orgânica? Não é. Tanto é que eu já passei hoje para o Kiko, esses vetos aqui, o Kiko está lá na Assembleia, estava numa reunião com o Reis lá, ele já entregou para o Reis. Por quê? Porque nós pudermos colocar agora na Lei Orgânica Paulista, nós vamos colocar. Se o governo vai aceitar, gente, isso é outra coisa. Tá? Tem artigos aqui, dos vetos, eu acho que vocês deveriam se inteirar. Tem vetos da Lei Orgânica que são coisas maravilhosas para nós, por exemplo, plano de saúde. Se alguém leu a Lei Orgânica, tem que ver isso. Tem assistência psicológica, médica, tem várias coisas, tem vestimentas. A PN tem vestimenta, por isso nós temos que pagar do nosso bolso. Então tem várias coisas, dos vários vetos que acarretaram despesas no Estado, que nós vamos tentar incluir. A reunião com o Reis lá, não sei se vocês sabem, ele vai montar um projeto particular, que eu acho que não sei se essa via deveria tentar colocar direto, mas tudo bem. Se ele decidiu assim, nós não podemos interferir no parlamentar. Mas, então eu queria esclarecer que a reunião lá ficou mais ou menos assim, o Reis vai fazer um projeto particular para encaminhar, só que ele é do PT, vai ser difícil, mas cara, a boa vontade dele está sendo excelente. Agora, eu particularmente, eu acho que nós deveríamos dialogar com o governo, depois dialogar com o AG, são vocês. Nós podemos vir aqui explicar. O Humberto é muito preparado para isso. Eu conheço bem um pouco da Lei Orgânica. Falar, pessoal, eu entendo que seria melhor assim. Mas quem vai decidir não é a diretoria do Simpol. Eu quero que vocês entendam isso. E por isso nós estamos aqui para esclarecer o que vocês quiserem saber. E com certeza, pode ter certeza, a Fátima, a presidente, não vai defender nenhuma carreira especificamente. E ela é investigadora. Eu não vou defender, eu sou escrivão, não vou defender a carreira dos investigadores. Nós temos delegado, o doutor Dacir, por exemplo, é da diretoria executiva do sindicato. Ele não vai defender delegados, mas ele tem a opinião dele, ele pode defender a opinião dele. Entendeu? A gente não vê isso. Então, por isso, gente, a ideia principal disso aqui, embora a gente não tenha minuto, e podemos fazer uma nova reunião para frente, nada é proibido, é discutir. E o que vocês falarem vai estar gravado aqui, por isso que eu pensei em fazer a live, sugestão, inclusive, do grupo lá. Porque, o sindicato está gravado, as meninas vocês não foram. Aí vocês podem cobrar a gente. Porque o que foi decidido aqui, persigam isso, persigam aquilo, o sindicato tem condição. Vamos lutar por isso. Nós vamos. Vai estar gravado. Então isso é importante, isso vai estar no Instagram de todos vocês. Tá? E nos cobrem disso, não nos cobrem posição. Tipo assim, Júlio, o sindicato tem que lutar contra a atividade cartorária do investigador. Não, o sindicato não pode fazer isso. Porque se eu defender investigador, os escrivães não vão gostar. Ou os agentes não vão gostar. Então nós temos que ser, assim, totalmente independentes. É óbvio que se me perguntarem, o que eu puder esclarecer, eu vou esclarecer, como o Humberto, que está aqui para esclarecer, a Fátima, vocês também para fazer. Então tá. Então a ideia é essa, gente. É o que eu falo sempre. Vamos buscar uma transição tranquila. Agora, nós não sabemos o que vem do governo, gente. Às vezes tem coisa muito pior do que está aqui, nós não sabemos. O governo pode mexer, inclusive, em matéria previdenciária. Eu vejo, é um assunto que a gente tem que discutir muito, principalmente para os novos, previdência. Porque quem entrou depois de 2011 não tem validade e integralidade, gente. Nós podemos discutir agora. É isso que vocês têm que entender. Porque lei orgânica não pode falar de previdência, ela pode citar. Mas eu, por exemplo, entrei em 2014, 2015, eu tenho validade e integralidade? Não, não tem. Não tem. Mas eu tenho uma 1019? Não, não pega. Mas nós podemos tentar inserir isso na lei orgânica, por que não? Vai ser fácil? Não vai. Vamos tentar. Então é isso que eu assim, em nome do sindicato, assim, eu acho que nós temos que buscar o consenso, todo mundo. Quem vai prevalecer? Eu não sei. Eu não vou votar. Quem vai votar são vocês mesmos, e nós vamos abrir talvez uma exceção, o estatuto não permite voto à distância, tem que ser voto presencial, podemos aqui em assembleia, excepcionalmente, admitir voto à distância também, Fátima, tá? Embora o nosso estatuto só preveja voto de quem é associado e presencial, tá? Mas, como o tema, eu vejo que é um tema muito complexo, muito problemático, nós temos que pensar em abrir isso aí, porque é o seguinte, o pessoal de Franca, de São Carlos, de Araraquara, de Casa Branca para vir aqui, eles gastam, de Jabuticabal, nosso querido lá, que ele sempre vem, mas só ele também, que sempre veio. E vocês vejam, cadê? Quantas pessoas estamos aqui? Felizmente, tem pessoas na live, foi uma ideia excelente, inclusive do grupo, que mais pessoas estão tendo acesso, tá bom? Gente, então sabe, nós estamos aqui para colaborar, o Humberto fez a gentileza de vir aqui, e o que estamos à disposição aí, o que eu puder responder, o que o Humberto puder responder, que a Fátima puder responder, nós estamos à disposição de vocês, tá ok? Valeu. Claro, é o microfone, lógico. Claro, é isso mesmo. Pessoal, boa noite. Eu não preciso. Gostei do posicionamento do escrivão sobre perseguição, que todo mundo aqui sabe como funciona. Ninguém é recruta. Quanto à lei orgânica nacional, o Milei entende muito. Porém, ele diz que não pode ter alteração nos cargos, mas pode ter nas atribuições, que também são taxativas. Se pode ter atribuição, pode ter os cargos, Milei. Correto? Vamos lá. Os cargos são delegado oficial investigador e perito oficial. Os cargos efetivos da Polícia Civil são considerados permanentes, para todos os efeitos legais. E suas atividades devem ser exercidas exclusivamente pelos ocupantes dos cargos previstos nesta lei ou em lei do respectivo ente federativo. Correto? O parágrafo 2º. Os cargos efetivos da Polícia Civil têm suas atribuições definidas na Constituição Federal, Código de Processo e na legislação extravagante, sem prejuízo de outras definidas em leis e regulamentos. Correto? Pode mexer aqui nos cargos? Não.
Então não pode mexer nas atribuições, que também são taxativas. Se não pode, tudo isso que está sendo falado aqui, nós podemos ajeitar ali, o escrivão vai ser escrivão, o investigador vai ser investigador, não vai passar. Isso somos nós que estamos discutindo aqui, o governo vai pensar ou é ou não é. Então, não adianta usar suposição. Depois de aprovada a lei, 40, 50 anos para mexer. Certo? Então, essa é a parte que fala da Lei Orgânica Nacional. Se pode mexer no cargo, pode mexer na atribuição. Se não pode, também não pode. Esse é o entendimento nosso. Espírito Santo aprovou a lei, de onde o senhor é originário. Quantos cargos tinha no Espírito Santo? 3 cargos. O Espírito Santo tem IC, funcionário policial no IC? Criminalística, perícia. Nós temos auxiliar de... Não, policial, dos 3 cargos. Escrivão, agente... É um cargo de natureza policial, técnico policial, auxiliar de perícia médico-legal, que ainda não foi definido o futuro deles. Não é o polícia científica? Não, ainda não foi. Tem IML, funcionário da Polícia Civil no IML? Auxiliar de perícia Auxiliar de médico-legal. perícia. Tem Instituto de Identificação? Agora que foi criado lá a Polícia Científica, né? Separou da Polícia Civil. É um setor da Polícia Científica. Não, é da Polícia Civil. Em São Paulo é. O senhor tem presídio da Polícia Civil lá? Temos. Quem cuida dos presos? Oficial investigador de polícia. Oficial investigador de polícia. O senhor tem cadeia de preso comum sob a responsabilidade da Polícia Civil lá? Nós temos uma em cada seccional. Quem cuida? Carcereiro. Nós temos carceragem em todas as CPJs. Quem cuida? Carcereiro. Então, se juntar tudo, a atribuição é total. O escrivão, alguns escrivães querem ser investigador, só que tem o mais e tem o menos. O senhor vai poder ser designado, o agente, para carceragem de Santa Rosa de Viterbo, para cuidar de preso. Eu já sofri perseguição. É o que mais tem na Polícia Civil. Eu, você e muitos aqui. Eu fiquei meses cuidando de preso em hospital, enquanto os carcereiros que cuidam de preso estavam investigando. O que mais se tem na Polícia Civil, não sei lá, eu acredito que seja igual, perseguição. Eu não gosto dele porque ele é branquinho, loirinho, ou ele é braço curto. O senhor vai pra cadeia lá. É isso que vai acontecer. Não vai ter regulamentação e lei aqui em São Paulo. Olha, você não vai pra lá. Tem que estar no papel. O governo não vai se atentar a esses detalhes. Por isso que eu digo, a lei é taxativa, não pode mudar nada, não vai ser mudado. Nós vamos abraçar. Vamos mostrar aqui. Outra coisa, os investigadores do Espírito Santo não ficaram contentes. Eu tenho uma nota aqui, dizem que foram massacrados, não deram voz para eles em assembleia, etc e tal. O voto prevaleceu da maioria realmente, mas eles não tiveram defesa. A lei, a lei que criou o OIP em Sergipe, você acompanhou, né? É vergonhosa, aquilo não é uma lei. São 2 páginas. Transforma escrivão e investigador em OIP. Eu não vi salário nenhum, o salário final lá é menor do que o final hoje aqui em São Paulo, depois da mudança. Então, qual que é o benefício que o investigador teve no seu estado? Hoje, financeiramente, que assumiu aquele rol que eu vou mostrar de atribuições. Você é agente policial, era. Você teve um benefício. Qual foi o benefício que o escrivão e o investigador teve financeiramente? Lá. Vou responder agora? Por favor. Então, a nossa lei foi aprovada em novembro, né? Quer dizer, é uma lei recentíssima. Aprovamos, entramos no recesso, o governo pediu o recesso para respirar e agora estamos entrando na readequação salarial. Então, assim, acredito que vai durar algum tempo, talvez no meio do ano, até o final do ano, mas eu não tenho dúvida nenhuma que uma próxima conversa nossa, eu já posso te trazer a notícia do salário do oficial investigador de polícia do Espírito Santo. Eu não tenho dúvida, o governo sabe que vai dar e tem que dar, porque nós fizemos uma readequação das atribuições da instituição e o Estado sabe que vai dar, já concordou que vai, agora a gente vai começar a negociar isso. Vai dar. Quantos políticos? Não foi previsto na lei. Posso responder? Não foi previsto na lei, inclusive por opção nossa. Porque tem julgados, você está perguntando, eu estou te respondendo, tem julgados do STF que falam que transformação dos cargos com elevação salarial é inconstitucional. Então a gente preferiu não tratar de elevação salarial junto com a transformação, que foi uma transformação complexa no meu estado. O agente era nível médio até a Lei Orgânica Nacional, o escrivão até o oficial investigador exigia bacharelado em Direito. Então foi uma negociação, foi uma transformação complexa, mas o que nós fizemos? Trouxemos a Procuradoria-Geral do Estado e o Ministério Público. Tudo isso foi feito com a participação, com as sugestões, e tivemos que fazer um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público para ajustar essa coisa toda. Então foi feito pensando na parte jurídica para evitar ação direta de constitucionalidade também. Quando eu falei dos investigadores, tem até uma nota do jornal aqui que eles apontam que foram cerceados na manifestação lá. Eu posso comentar sobre isso. Isso é uma parte muito importante. Lá no Espírito Santo, nós temos apenas um sindicato, que representa todos os cargos da Polícia Civil. Essa pessoa aqui, ele criou um sindicato que não é sindicato, ele não tem registro sindical, ele tem uma associação e o sindicato diz que representa investigadores, mas quem de fato representa é o Sindipol. Então ele não foi ouvido porque ele não tem legitimidade. E quando ele fala que os investigadores foram tratorados, é porque ele foi tratorado. Nós fizemos uma assembleia com mais de 600 pessoas, sabe quanto? Os investigadores são maioria no Espírito Santo. Sabe quantos votos contra? 4. De mais de 600 policiais e a grande maioria investigadores. Então, assim, quando você traz uma informação dessa, para você ver o quão equivocada ela é. Né? Ele fez esse barulho porque ele não se sentiu prestigiado, porque ele tem interesse pessoal em manter a entidade dele. E agora, com o oficial investigador de polícia, provavelmente a entidade dele vai acabar. Então o problema ali era pessoal. Você conhece ele mais que eu. Eu falei isso pra você, Rogério. Quem faz isso lá no Espírito Santo chama-se Júnior Fialho. Pode ver que tem o nome dele aí. Eu não vi a reportagem. Esse cidadão era muito meu amigo, você sabia? Ele deixou de ser meu amigo, sabe quando? Quando ele perdeu o registro sindical aqui em Ribeirão Preto, num congresso, nós retiramos ele de representatividade do sindicato do Espírito Santo e colocamos no Sindipol. Por que ele perdeu? Porque ele não tinha mais o sindicato. Ele perdeu judicialmente. Então, o que nós tomamos de providência, que ele estava presente, inclusive. Eu falei assim, olha, nós vamos substituir, porque quem representa legalmente, com o registro no Ministério do Trabalho, é o Sindipol. Ficou bravo, mas e daí? Ele pode ficar bravo o quanto ele quiser. Ele não tem sindicato. Simples assim, ok?
Ok, mas se ele participou, ele deveria ter voz, como qualquer um aqui não tem. Ele deveria ter ido à Assembleia, nem ele Sim. foi. E também ninguém garante que os 600 que estavam lá, a maioria eram investigadores, né? Porque Sabe aqui quantos não é. investigadores nós temos lá? 1.000. E sabe qual é o nosso efetivo? Ativos, né? 1.800. Sabe quantos são investigadores? 1.000. Ou seja, vou chutar um número sem erro. 60% a 70% desses 600 eram investigadores. Ok, mas como eu disse, lá são 3 cargos, atribuições mais ou menos semelhantes, não altera muito. E funções também lá. Espírito Santo. Isso aqui é o rol de atribuições do oficial investigador de polícia do Espírito Santo. Não é só isso não, isso aqui também é. Tá bom? Só falta limpar o banheiro, aqui. Por fim, antes dessa lei orgânica, o Paraná unificou escrivão investigador. A minha prima é investigadora lá. Como é que tá lá? Unificaram mediante pagamento. O salário lá, e não unificaram tudo não. Vou te mostrar os cargos que tem no Paraná. Delegado de polícia, agente de polícia, PAP e agente de operações policiais. 4 cargos, tá? Fizeram um acerto lá. O governador, salário inicial lá, nível 1 hoje, 2025. Inicial de carreira nível 1, R$ 7.818, para quem entra hoje no Paraná. O final de carreira, hoje, 2025, 18.511. Eu sei que tem vários classes especiais aqui que não ganham isso. E nem nativa. Estão aposentados hoje, mas nem nativa. 2026, ele vai sair da polícia com R$ 22.000. Isso está aqui na lei que reestruturou o Paraná. Não está com promessa. Não está com promessa, não cai em promessa. Isso aqui eu estou te mostrando o salário que saiu. Não, eu estou explicando. Vocês falaram, ele falou o que quis. Ouça, não vem com valorização, Júlio. Não vem com valorização salarial, Júlio, promessa e modernização. Isso é lorota. Não, isso é lorota. Eu aproveito o protesto contra o que vocês fizeram, que enviaram um manifesto com o Kiko para São Paulo apoiando o OIP, a unificação total, sem consultar a base. Tá aqui, eu tenho, eu mostro para todo mundo. Não, mas você não concluiu o raciocínio aqui do Tá, vou concluir. O Paraná conseguiu unificar o escrivão mediante salário, no papel. Saiu na lei, viu? Não ficou com promessa. Antes da lei orgânica. Saiu aqui. Antes da lei. E eles não vão mexer mais. Vão sim. Tem alguns que gostaram, outros não. Tem investigador em cartório, tem escrivão na rua e tal. Por fim. Bom, eu falei do Paraná. O que eu quis dizer aqui? Esse negócio que vamos limitar a atribuição é lorota. Não caiam nisso. Eu falo em especial para o pessoal que é aposentado. Vocês não vão marcar com o ônus de quem está nativa. Vocês terão o mesmo direito de quem está nativa. Isso aí é ponto pacífico. Vocês não terão prejuízo. Mas não votem para ferrar os colegas que estão nativa. Ninguém quer ser designado. Darcy conhece muito bem a polícia, mais de todo mundo. Ninguém quer investigador ser designado para cuidar de preso. Muito menos tocar cartório. Tocar cartório não é fazer o BO, isso a gente já faz. Peça, apreensão, oitiva. Nós não queremos, tocar cartório é coisa séria. O investigador nem dá conta. Escrivão é um cargo essencialmente indispensável na polícia. Tanto é que os delegados dificilmente vão abrir mão. Júlio, essa é a verdade. Os investigadores do Estado apoiam o que a DGP apresentou na academia. 5 cargos na Polícia Civil. Delegado, oficial investigador, escrivão, papiloscopista, que engloba PAP e auxiliar de PAP, e os demais cargos de 2º grau como agente de polícia judiciária. Essa proposta foi apresentada pela Delegacia Geral e é a que os investigadores apoiam desde o começo. E esperamos que continue. Depois, o estudo atual de reestruturação. Esse é o projeto, tá? Tá no site dos delegados, isso. Isso é a proposta inicial, não sei como vai ficar. Nós defendemos essa mesma situação. O escrivão, na verdade, ele tem medo de perder a vinculação com o investigador. Não vai perder. Cria-se o nome oficial escrivão. Pode também? Não. Se pode mexer uma coisa, pode mexer a outra. Você entendeu? O cargo não pode mexer, Júlio. Posso mexer na atribuição. Atribuição cartorária, não posso. Você tá legal isso? Não. Não concordamos com isso. Se pode um, pode o outro, tá? Então, pessoal... O Júlio é a favor, a Fátima é a favor. Você assinou aqui. Você assinou aqui, Fátima? Não, só te falar, só um minutinho, Rogério. Não, vou te mostrar, tá aqui. Todos os sindicatos do interior, capitaneado pelo Kiko de Campinas, que infelizmente não está aqui. Eu acho que você estava presente, Campinas. Está aqui a assinatura de todos, foi encaminhado para o governador, apoiando. Tá? Quem quiser ver, está aqui comigo, é só pegar. Então, se vocês optarem por oficial investigador unificado, vocês, eu, escrivão, agente, estamos sujeitos à designação para qualquer coisa na Polícia Civil. São sempre tralalá atribuições segundo a Delegacia Geral. Então, eles são defensores. Por isso que eu até vim aqui. Você está fazendo uma acusação indevida. Não estou. Vocês são defensores. Você está fazendo, eu não, tô falando, você está fazendo. não estou. Eu não sou a favor de nada. Vocês são sim. Tá? Eu encerrei, não precisa falar mais não. Eu quero falar. Eu só estou esclarecendo vocês. Você está fazendo umas deduções e acusando coisas que você não sabe. O projeto é esse. Coisas que você não sabe. Eu não estive nessa reunião. Eu não falei você. Você falou sim que eu sou que eu apoio. Você é da diretoria, Júlio, você é da apoio. diretoria. Eu não apoio nada. Eu falei aqui antes de você falar. Eu, Júlio, não apoio nenhuma carreira. Eu quero o consenso. Então não me acuse de ser a favor do OIP aqui em São Paulo, porque eu falei assim, ó, não tem minuta. Como é que eu vou ser apoiar ou ir contra uma coisa que não existe? E mesmo quando sair a minuta, eu não vou apoiar ninguém. Você apoia porque eu vejo sua tradição no clube. Eu sou investigador. Rogério, você deduz. Você quer deduzir as coisas e jogar as coisas pra cima dos outros. Isso não pode, Rogério. Isso não é ético. Você me desculpe, isso não é ético. Bom, de qualquer forma, o Simpol, da qual o senhor é diretor, assinou o manifesto e mandou o governador em apoio ao OIP. Eu estava lá nesse dia. Eu falei que o Simpol. Você representa o Simpol. Então, a Fátima. tá. Então a Fátima que assinou ela é favorável. O Milei é favorável, é lógico, ele ajudou a criar. Por isso até que eu vim aqui para contrabalancear o que ele vai falar. Ele tá na dele, tá certo. Pro estado dele, a lei é ótima, pro Nordeste. Se você juntar o Nordeste todo, o efetivo não dá a Polícia Civil de São Paulo. Nós somos 10 mil investigadores nativos em São Paulo. São mais 6 mil, 7 mil escrivães. Tá? Alguns escrivães é a favor, outros não. Investigador você não vai achar um. Pode pesquisar que seja a favor. Se eu tiver errado e alguém tiver aí, pode levantar e avisar. Então é isso aí. Vocês estarão sujeitos à vontade do chefe, à vontade do delegado. Vocês conhecem melhor do que ninguém se há perseguição na Polícia Civil. Eu já fui chefe de delegacia, CPJ e seccional. Eu sei como é que funciona. Ó, vai. Ok? Agradeço a atenção. Eu espero que o senhor atue de forma mais isenta. Explique a lei, mas sem querer convencer que
a coisa é melhor que o mel. Falou? Obrigado. Por nada. Desculpa aqui se a minha manifestação parece que eu estou querendo fazer entender dessa forma, mas não é, Rogério. Olha só, isso não é vontade minha, isso é uma construção nacional, entendeu? Quando eu digo que o oficial investigador de polícia ele é obrigatório, é taxativo, não é Humberto falando, é o relator, o deputado, delegado, Fábio Costa. Ele gravou vídeo, se você for no Instagram da Cobra Pau, você vai ver. Aí você citou aqui o artigo 19, parágrafo 1º. Olha, mas falou, cargos desta lei orgânica ou dos estados. Sim, sabe por quê? Porque nós sabemos que cada estado tem uma peculiaridade. A gente não quer transformar todos os cargos do universo em oficial investigador de polícia. Por isso... Não, cara, o meu discurso é o mesmo sempre, desde a lei orgânica para cá. O que nós estamos querendo fazer os senhores entender é que esse cargo é obrigatório. Adianta vocês deliberarem aqui, vão votar quem é a favor do OIP, quem é contra. Não adianta. Essa é uma decisão infrutífera. Por quê? Só vale essa decisão se você falar assim, então vamos ser contra e procurar um partido político para entrar com uma ADI? Aí é uma decisão sábia. Vocês querem acabar com o OIP em São Paulo? Então arrumem uma forma de derrubar o artigo 19 e o artigo 20 da Lei Orgânica Nacional. Aí vocês vão poder fazer com que o Estado de São Paulo não unifique os cargos que desempenham as atribuições do artigo 27. Quando você falou, se pode mudar cargo, pode mudar atribuição, cargos, o entendimento unânime é que os cargos que desempenham as atribuições do artigo 27 da Lei Orgânica. Aqui eu arrisco dizer agente policial, investigador e escrivão. Não sei se tem mais cargo que desempenha as atribuições do artigo 27, que não são as únicas, obviamente. O rol do 27 não é taxativo. Mas esses cargos talvez tenha mais, esses cargos necessariamente têm que ser transformados em OIP. Se o Estado vai fazer, se vocês vão brigar a favor, vão brigar contra, eu não estou aqui para dizer isso. Eu estou aqui para colocar os estudos, como foi pensado e como está sendo feito Brasil afora. Entendeu? O seu argumento, você falou, eu fui perseguido e fiquei no presídio não sei quanto tempo. Olha, você está contrariando o seu argumento, porque quando você diz que você, com a atual legislação, ficou no presídio porque tomou um bonde perseguido, você está dizendo que a legislação de hoje permite que seja feito isso. Entendeu? O que vocês têm que brigar é por uma legislação que não permita isso. Tem como eu falar assim, vocês vão conseguir? Eu não consigo, cara. Entendeu? O que a gente está aqui é para dizer, olha, isso tem que ser feito. A forma que vai ser feito, vocês têm que construir. Quando nós demos a sugestão, e a gente tem feito isso para os estados que estão com maior problema nessa... Cara, toda mudança traz resistência. Isso é normal, sempre foi, em qualquer setor do universo. E é assim que as pessoas encaram. Eu não quero mudar, eu trabalho há 20 anos fazendo a mesma coisa, eu não quero mudar. Só que a gente não pode impedir a instituição Polícia Civil em todos os estados brasileiros de evoluir. A gente não pode... Não, tudo bem, é sua visão particular. A gente não está aqui para discutir se é ou não é. Mas isso foi pensado dessa forma. E nós entendemos que isso é uma evolução. Você está dando mais complexidade para a atuação do seu cargo, isso é uma evolução. Isso vai trazer um ambiente mais propício para que essa carreira seja reformulada. Entendeu? Então, assim, se a legislação de hoje permite que você tome um bonde e vá para um presídio, como é que você vai criticar a legislação futura? Que nem existe ainda. Né? Deixa eu terminar, só mais um minutinho. Então, assim, não estou aqui para dizer o que vocês têm que fazer, tá? E não é passar mel, dizer que é maravilhoso, não é, toda luta é indigna. Eu sei que vocês passam dificuldades aqui, o governador, todo mundo achou que ele ia valorizar a segurança, e sou eu. Se a gente puder ajudar e dizer um caminho mais fácil para trilhar, beleza, se não, cara, vou continuar aqui no meu papel. Só complementando a informação, eu fiquei na escolta um certo tempo. A partir do momento que eu coloquei no papel que estava irregular, eu fui retirado e acabou a palhaçada. Então hoje pode-se fazer isso. Hoje eu posso me recusar com uma parceragem. Eu posso me recusar com um cartório. A partir dessa aprovação, eu não vou poder. Outra coisa, Milei, você não sabe como é que funciona São Paulo. Tem quase 500 municípios. A maioria, a não sei se tem alguém aqui, são cidadezinhas pequenas. Existe um delegado à distância, que vai, às vezes, ou é por vídeo, um investigador, ou agente, um escrivão. Nas férias, ou falta de um, a seccional encaminha alguém para suprir, nem que seja 2 vezes por semana, um escrivão na cidade. Se aprovar isso aí, o rapaz que trabalha em Brodowski, em Jardinópolis, seja lá onde for, vai morrer sozinho escravo. 15 dias, 30 de férias vai ser ele mesmo, não vai ser encaminhado mais ninguém. Você tem atribuição para fazer tudo, entendeu? Na prática, quem vai pagar o pato disso tudo é o policial da ativa, nas cidades pequenas principalmente. Aqui em São Paulo é muito complicada essa situação. Nós temos muita gente, são 25.027 da ativa, são 42 mil cargos, estão vagos. Então, essa lei que vocês criaram é plenamente aplicável, Norte e Nordeste. Para o Sul, Centro-Oeste, é quase impossível. Aqui são 14 cargos. Estamos enxugando na Polícia Civil para 5. Acreditamos que seja o ideal. A Delegacia Geral, no primeiro projeto, concordou com a nossa posse, lá com a nossa situação, exemplificou, acho que o senhor teve presente, os 5 cargos. Não sei como vai ficar agora, como você disse. O governo vem com um trator, é o que ele quer. Dificilmente nós vamos alterar lá. Não, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Não é assim a conversa com o governo que a gente está fazendo. Na Alesp, ele vai precisar de uns 40 e poucos para aprovar isso aqui. Ele tem mais de 60 na base dele. Mais de 60. Lá ele aprova o que ele quiser. Tanto que ele vende o que ele quer no Estado e tal, e aprova. Então nós não vamos ter chance de fazer os ajustes que você está propondo lá. Não vamos ter essa chance. Quiçá discutir o debate lá, estão brigando para fazer parte do grupo. Dizem que vai. Na primeira reunião diz que vai colocar as instituições lá. Só acredito vendo. Então, a Polícia Civil de São Paulo é um caso sério. O policial da cidade pequena é quem vai arcar com o prejuízo maior. A cidade grande ainda tem mais gente se vir aqui e ali. Vai pastar, muita gente. Não vai ter como, pela Lei Orgânica Nacional, falar que o escrivão só vai ficar no cartório, o investigador é só na rua. Não há essa possibilidade na lei. As atribuições são totais. Inclusive, o investigador vai abraçar cartorário do mesmo jeito. Não tem como tirar. Vai lá, espernear, mas mantendo o escrivão, não tem como mandar o investigador para o cartório. Se tirar o escrivão, aí já era. Entendeu? Você não vai conseguir alterar, infelizmente. A cidade pequena é quem mais vai sofrer. Isso é uma maioria. Milei, boa noite, tudo bom? Milei, você... Carlos, investigador de polícia. Tá? Milei, você cita no teu discurso aí 2 coisas que chamam bem a atenção. Você fala de dinamismo aí e desenvolvimento do cargo, né? Da evolução. Agora, uma coisa que causa um certo choque, eu acho que eu na parte dos colegas, é que a gente estaria tirando um profissional especializado para criar um profissional.
ela remete lá ao descobrimento do Brasil, né? Não sei quem já estudou aqui a função do escrivão. Não era um cargo, era uma função, né? O que o escrivão é a formalização do inquérito, né? Você está ouvindo alguém que, pelo Código de Processo Penal, tem que ser ouvido pelo delegado, mas quem está instrumentalizando é o escrivão. Quem vai comunicar, setor A, setor B, instituição, o escrivão, né? Você acha, eu trabalhei 2 anos em plantão, recebendo preço de PM, guarda e tal. Só que minha equipe era muito diligente, a gente prendia no plantão, a gente prendia, e a audiência, aquela coisa toda, pau quebrando, 2 escrivães do meu plantão. Quando a gente saía para prender, eu ouvia. Eu fazia a parte de formalização daquele procedimento. Eu não vejo complexidade nenhuma no investigador, no agente policial, formalizar aquela investigação que ele está fazendo. Inclusive, lá no Espírito Santo, um exemplo legal, os colegas estão mandando aqui. O que eu mandava para o escrivão, o ofício. Para o escrivão mandar para o delegado mandar para o escrivão para devolver, para eu fazer, eu estou fazendo. Eu estou falando do oficial investigador falando. Eu estou fazendo, não está nem mais passando pelo delegado. Entendeu? Então é disso que eu estou falando. A efetividade é essa desburocracia que ia para o escrivão, ia para o delegado, voltava para o escrivão e vinha para mim. Agora eu faço o ofício, eu levo, eu mando por e-mail, eu mando por WhatsApp. Então assim, e outra, a formalização do procedimento policial, seja ele PIC, seja ele inquérito, seja qual for, termo substanciado, ela está cada vez mais tecnológica. Hoje, várias delegacias, você vai ouvir um cara, apertou o botãozinho aqui, o cara está falando, está saindo o texto aqui. Então assim, se você acha que precisa de um profissional com tecnicidade para explorar essa... Não vejo. O policial, o investigador, o agente, ele tem ampla capacidade para fazer a formalização, que é o papel do escrivão. Você não precisa de um profissional muito capacitado, com mestrado, doutorado, para formalizar um procedimento policial. Entendeu? Agora, o conhecimento específico da investigação, as técnicas investigativas, isso você pode explorar sim. Mas isso já é nosso, né? A gente faz curso, a gente se qualifica, a gente vai para outro estado, para outro país, para aprender técnicas de investigação. Então, assim, sinceramente, eu não vejo você comparar um cirurgião com um limpa-chão. Quando o Rogério falou, só para finalizar, das atribuições do Espírito Santo, eu vou mandar depois para você mandar no grupo, para vocês lerem as atribuições do Espírito Santo. Óbvio que tem atribuições genéricas, sei lá, pilotar helicóptero, sei lá, umas loucuras assim. Cara, sinceramente, eu já li as atribuições de vocês. Vocês não precisam de que estão as atribuições do Espírito Santo. Então, assim, se você acha que isso é ruim, eu acho que é bom. Porque quando eu for negociar salário agora, a gente vai ter reunião a partir desse mês, eu vou falar, olha, ô secretário de gestão, eu fazia isso aqui, ABCD. Agora eu faço ABCD, XYZ. Então, assim, e repito, a complexidade tem correlação direta com o salário. Tá? Então, eu acho que não tem problema nenhum você largar essa especialização do que é a atividade do escrivão e do que é do investigador agente. Pô, Mirei, eu queria até falar um pouco de segurança jurídica, tá? Um grande problema que a gente tem hoje. Aqui numa especializada, e a maior parte dos colegas trabalharam muito mais que eu em polícia especializada, aqui, hoje o investigador chega com preso, ele não pode algemar, porque a gente tem que seguir toda uma legislação aí, tem disponibilizado quase que um resort ali pro preso, você tem que apresentar a ocorrência pro delegado, pra autoridade. Nesse momento vem alguém da imprensa, querer saber detalhes da ocorrência, você tem que passar, você tem que contar droga, contar dinheiro apreendido, contar isso. Com o tempo, o escrivão vai ter que pegar a requisição do emérito, você passar preso. Como que um único profissional vai fazer essas funções? Aliás, o próprio OIP, por aquele projeto que foi apresentado ali na Academia de Polícia, seriam 160 funções, se não me engano, né? Aqui no estado de São Paulo. Como uma pessoa iria fazer essas 160 funções aí, preservando a sua segurança jurídica? Então, é engraçado que no Espírito Santo, alguns investigadores faziam esse exato questionamento. Fala, cara, olha essas atribuições, como é que eu vou fazer isso? Você faz hoje todas as atribuições que são previstas para você? Eu vou chutar um número. Você não faz 30%, 40% das atribuições, todas as atribuições previstas no teu cargo. Sabe por quê? Porque é humanamente impossível. Nenhum policial vai fazer todas as atribuições que são previstas para ele. Isso aí, cara, o delegado, como é que chama o delegado? Ele já foi? Ah, pena. Queria que ele pudesse falar. O delegado vai olhar um policial, pô, esse cara tem um perfil aqui de me ajudar mais aqui nos procedimentos e formalização e tal. Para ele é melhor ter um cara bom de escrita, de ofício, na rua ou ali ajudando ele? Não, porque assim, parece que todas as delegacias vão querer colocar o cara fora da aptidão dele. É isso que vocês estão sugerindo. Então quer dizer que os delegados vão querer todo mundo rendendo menos na sua delegacia? Uma coisa é você querer dar um bonde no cara e sacanear ele. Que aí, meu amigo, você tem sindicato para isso. Né? Você fez bem, você colocou no papel e falou, ei, não é minha atribuição ser carcereiro. E conseguiu resolver o problema. Né? Se você passa uma lei aqui, oficial investigador, juntando todos os cargos, sem algumas garantias, de fato pode haver problemas. Se um delegado quiser pegar uma pessoa proveniente do cargo de escrivão, que foi escrivão a vida inteira, e colocar na rua, ele vai poder. Vai ser bom para ele? Não vai. Ele quer te sacanear? Ele vai se prejudicar para te sacanear? É possível. Então, assim, a gente não pode pegar exceção, coisas pontuais, e transformar como uma regra. Porque não é assim que vai funcionar. Eu não posso dizer, São Paulo é 200 mil vezes maior que o Espírito Santo, tem muito mais policiais que o Espírito Santo, mas os problemas que acontecem aqui acontecem lá igualzinho, numa proporção menor, porque são menos policiais. Mas você acha que não tem delegacia com um policial só? O cara tenta tirar férias e não consegue porque não tem ninguém para substituir ele. Isso acontece lá também, acontecia há 50 anos e vai continuar acontecendo com o oficial investigador. Entendeu? Existem problemas que, se você não tem uma administração boa, são insolúveis. Não tem o que fazer. Então, assim, não é o oficial investigador que vai criar esse problema. Esse problema já existe. Mas aí, será que vai? A possibilidade de agravar, a possibilidade de agravar diante de um cenário de valorização, de maior complexidade, de reorganização dos cargos, você vai optar pela possibilidade de ter esses problemas pontuais? Assim, né, é uma decisão de vocês.
delegado vai reinar. Para ele, isso é ótimo. Resolveu o meu problema. Agora não tem escrivão, vai cumprir. Não tem, vai ser carcereiro. Como você disse, quem vai tomar a atitude aqui de movimentação de policial é excepcional e tal. Ele não quer saber do 5º distrito, 6º, 8º distrito de verão. Não pode você sair daqui. Quem vai se virar é o delegado da delegacia. O escrivão está de saco cheio daquele cartório. Existe cartório de verão aqui. Passa o microfone. Existe cartório de verão. Hoje melhorou um pouco. Devem ter cartório em torno de 400 inquéritos, né? Melhorou. DDM tem mais. DDM tem 4.000 inquéritos. O escrivão todo de saco cheio, não vou mais tocar. O que dá problema pro delegado é o cartório. O escrivão começa a largar a mão, atrasar. O delegado faz o quê? Fora. Vai você. Eu sou um investigador caprichoso. O cara é bom e tal. Você vai ficar no cartório. Milei, São Paulo é assim. Manda o delegado. O que vocês estão fazendo é mais poder pro delegado. Eles vão reinar. Para eles, isso é a melhor coisa do mundo. Hoje eles têm problemas aqui com o carcereiro. O cargo foi extinto. Unificou com o agente. Foi julgado inconstitucional. Supremo Tribunal Federal, súmula 43. Requisitos diferentes, atribuições diferentes. É o que está acontecendo hoje. Eles ficaram na nuvem, eles não têm cargo. Eles foram extintos. Está acabando. Tem um que trabalha comigo que tem 62 anos. Está acabando. Quem que vai suprir? Nós. Não tem Secretaria de Justiça, não? Polícia Penal? Tem, mas eles não cuidam das cadeias da Polícia Civil. São Paulo é outro mundo, estou te falando. A lei é excelente para vocês, que tem 2, 3 cargos. São Paulo tem 14. Inúmeros departamentos especializados e órgãos. Você falou da oitiva, eu faço apreensão, eu faço termo circunstanciado. Mas não é minha obrigação. Você já faz, é OIP. Só que eu não toco cartório, irmão. Eu faço só isso. O trabalho do escrivão... Você não fala que não quer. Hoje eu posso fazer isso. Então, hoje eu posso falar, não poderei mais. Eu vou abraçar porque o escrivão arrebentou. A atividade do escrivão não é a oitiva que vai transcrever na inteligência artificial. O escrivão ele é responsável por tudo isso, por relatar, por terminar, fiança, objeto, etc. e tal. A atividade é monstro. Dá dó do escrivão. Juntar não vai solucionar, vai piorar. A função para melhorar é o que é? Contrata o escrivão. A Polícia Civil de São Paulo precisa de escrivão. Contrata agente de tele. Para quê? Precisa de investigador. Contrata auxiliar de PAP. Aí põe aonde? Na equipe de investigação. Mão de obra barata. E o cara vai se ferrar. A solução não é unificar, é contratar e dar condição de trabalho e pagar o funcionário. Já saiu não sei quantos do último concurso. O cara vai embora, o cara entra aqui com nível superior para ganhar nem sei quanto inicial, 5 mil, 6 mil, 5.500. Não dá, irmão. Você entendeu? A solução não é unificar, a solução é contratar. Você disse que tem gente lá que não consegue sair de férias, que é sozinho. Aqui vai acontecer o mesmo. Hoje a seccional manda o funcionário para a cidadezinha, para o outro sair. Ficou doente, vai alguém, mesmo que temporário. Eu sei de muita gente aqui de última classe que teve que responder 15 dias em outra cidade. Não vai mais. O plantão não falta, precisou, eles são requisitados. Mas é atividade do investigador. Não pode recusar. Não está desviando. Eu posso dar uma opinião? Não está desviando ele, é função do investigador. Fazer o plantão. Agora é o seguinte, o cartório não é fácil, é uma oitiva. A função cartorária é medonha. Imagina vezes 500. Na DDM, escrivão deve ter 800, 900 inquéritos. O cara chuta aquilo, foda-se. Desculpa a palavra. Não é escrivão? Foda-se. Eu posso dar uma opinião? É o seguinte, com relação ao comentário do nosso colega ali, desculpa, eu não lembro o seu nome, sobre... Carlos. Sobre o funcionário, me bateu na hora que você falou. O delegado mandar o funcionário limpar o chão, por exemplo, né? Eu passei por isso, porque um delegado mandou eu varrer o chão, né? E na época a gente já estava no começo de um atrito, e varrer chão não me envergonha, porque eu entrei no Estado, né, como servidor público, como auxiliar de serviço do Tribunal de Justiça. Então, varrer chão não me envergonha, mas a forma como ele fez, na frente de todo mundo lá na delegacia, ele mandou varrer chão. Eu acho que a carreira de delegado sempre reinou. Sempre, não é que vai reinar, eles sempre reinam. Eu fui quase 30 anos policial civil e eu vi uma vez os delegados entrarem em greve junto com os operacionais. Que até no fim da linha, mais uma vez, nós ficamos à deriva e eles conseguiram alguma coisa melhor que a gente. Eu penso, assim, como o Júlio falou, eu não li ainda, não sei o que está vindo aí. Mas eu sempre assisti a Polícia Federal com uma força muito maior porque eles têm menos cargos. A Polícia Civil de São Paulo são ilhas, várias ilhas, que não se conversam de cargos. Né? Quiçá, eu não sei se eu vou conseguir ver isso ainda em vida, os operacionais consigam se unir, porque vai ser um cargo só. Se parar, quem vai segurar? Entendeu? Entendeu? Lá na frente, talvez esse pessoal, porque vai ser muito difícil, eu acredito que vai ser muito difícil o pessoal que já está em curso se adaptar, aceitar, porque as opiniões são muito divergentes, cada um tem a sua, entendeu? Vai dar conflito, mas quem sabe, daqui uns 10 anos, esse pessoal novo que aí estiver, eles vão conseguir se unir e quebrar esse paradigma que delegado falou, você faz isso, eu vou te transferir. Porque as carreiras vão se enxugar e, naturalmente, a força vai aumentar. Quantas vezes nós não vimos aqui greve de agentes da Polícia Federal, eles param aeroportos. Nós não vamos mais fazer. E eu tenho um amigo que ele era escrivão junto comigo, ele passou para a Polícia Federal. Falando em atribuição, a atribuição do escrivão é tranquila. Eu faria mais 50 anos as atribuições. Não. As atribuições, o escrivão não pode ouvir testemunha, não pode ouvir indiciado, entendeu? Mas todo mundo sabe que escrivão é delegado ad hoc. Se for para cumprir a atribuição que está no papel, eu sento do lado do delegado, você vai editar. E é o que esse amigo meu faz na Polícia Federal. Ele falou para mim, Vandercy, eu sento lá, diligência, o delegado determina por despacho. Não é? Eu trabalhei com o delegado, que eu fazia a portaria e eu fazia o relatório do começo ao fim do inquérito.
Entendeu? Eu não aguentei mais, eu pedi aposentadoria em 2011, porque, pela 1062, porque eu não falei, ó, não vai mudar. Então, eu vislumbro, acredito, né, que com relação ao delegado, ele sempre reinava. Talvez esse reinado possa estar em risco com a União, certo? E com relação à atribuição, é uma coisa que vai ter que ser discutida, vai ser mais discutida, eu acho, com o pessoal da antiga, do que com os novos que vão entrar realmente já sabendo em que barco eles estão entrando. Obrigado. Ô, Júlio. Ó, eu queria complementar uma coisa seguinte. O Rogério acha que vai ficar muito pior, que não vai ter como mexer nas atribuições. Eu respeito a sua opinião, agora eu penso em contrário. Não, você, mas vários outros. Eu acho que nas atribuições pode mexer sim. Porque tem um julgamento constitucional, Rogério, não sei se você já viu, para transformação de cargo, você tem que ver a origem, como é que foi feita a formação. Como é que você vai colocar um investigador de polícia, por exemplo, para fazer prova? Se o provimento originário dele não consta isso. É umas coisas que a gente pode brigar fácil. Você entendeu? Mas veja bem, eu entendo, eu acho, já falei isso no grupo, que vai ser feito o seguinte: vai se criar o cargo, isso não tem como sair. Vai criar o escrivão também? Pode ser, vai ser judicializado. Tá, mas vai se limitar àquela. O seu provimento originário, eu entendo que vai ser mantido. Então todas aquelas funções de investigador vão ser mantidas. Ou vai para uma transição, ou então atribui pequenas atividades cartorárias. O que já se faz hoje, todo mundo faz. Um belzinho, mais exibição, pressão. Eu acho que não, nós temos que fechar consenso nisso. Não vocês só os investigadores. Nós, escrivães, os carcereiros, todo mundo. Gente, vamos fechar o seguinte. Vamos fechar. As coisas de hoje. Estão de lá. E se vai mudar ainda, porque está na lei federal, vamos colocar coisa simples, um BO e uma exibição, pressão, coisa simples. Tocar inquérito? Não, nós não podemos admitir isso. É isso que eu penso. É atividade cartorária. Eu sei, mas Rogério, a lei nacional, ela foi nas normas gerais. Atividades cartorárias gerais, específicas, serão na nossa lei orgânica. É esse que eu acho que você não está conseguindo compreender. Na atribuição, pode. No cargo, não. No cargo, para questionar o cargo OIP, você tem que entrar na justiça. Não tem como. A lei já está sancionada. Não, veja bem, depende do que for decidido aqui em São Paulo nas específicas, Rogério. Acabou, isso pode, isso é possível. Não é na lei, está no sistema jurídico brasileiro, Rogério. Normas gerais. Isso. Pode ser feita. O ente federativo pode fazer as atribuições? Pode. E deve. Agora, Rogério, isso. Mas o ente federativo pode estabelecer os cargos específicos. Ó, a União não pode dizer. Rogério, entende o seguinte, é uma coisa que a gente vai ter que ver a minuta para discutir, porque é o seguinte, a minha opinião, tá, é que nós devemos nos unir. Eu não quero que o investigador faça serviço escrivão, na minha opinião, eu não acho certo. Você entrou, você prestou um concurso para investigador, você fez uma academia para investigador, você se especializou em investigador, e agora você vai trabalhar com escrivão? Não. Vamos limitar na nossa lei orgânica, é isso. Vocês terão apoio de todas as carreiras, eu acho, para isso não acontecer. Sim. Então vamos lutar para isso. Eu sou a favor de lutar com vocês nisso aí. Eu sou a favor. Agora, só um minutinho. A briga nossa não é contra o OIP, é contra o governo. Ele que vai querer dar atribuições para nós. Vamos ver isso aí. Só comentar o comentário dele. 10 segundos. Sabe o que pode acontecer, Rogério? Sabe o que pode acontecer? Eu vou passar o microfone para você. Sabe o que pode acontecer? Se o governo quiser cumprir a lei orgânica nacional e vai ter pressão para isso, não tenha dúvida, sabe o que ele pode fazer? Você não quer atribuição de investigação? Não? Vou colocar seu cargo em extinção. Quem quer virar oficial investigador? Vira oficial investigador. Você não quer virar? Coloca seu cargo em extinção. Aí você vai trabalhar na investigação até se aposentar, depois seu cargo morre. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Você, como nós cansamos, vai tomar desde a greve, etc. Não vamos negociar o salário depois. Você sabe que em São Paulo nós somos vinculados a uma instituição que chama Polícia Militar. Esse câncer que é o nosso benefício, vocês conhecem, e o do Exército. Entendeu? Já há conversa com os delegados, vão tomar um passo no REC nessa informação aí. Vai ter aumento e não vai levar nada. Já existe essa conversa aí. E eles acham que você pode falar, Piovani, investigador de polícia aposentado. Nos estados que acertaram o OIP, foi especificado as funções de cada um? Que nem o Júlio está dando a ideia de especificar. Algum estado especificou? O escrivão vai fazer isso, ou não? Não, porque em Sergipe foi o primeiro. O que Sergipe fez? Só juntou as atribuições dos 2 cargos. Espírito Santo foi o segundo. Nós juntamos as atribuições dos 3 cargos, mas trouxemos várias atribuições, inclusive as atribuições da Lei Orgânica Nacional. Né? Atribuições técnico-científicas, atribuições de gestão. E terceiro estado foi Ceará, que também só juntou as atribuições dos 2 cargos. Regulamentou o quê? Não, na prática, você está falando? Não, na prática no Espírito Santo, não mudou nada para ninguém. Na prática, ninguém mudou, e o delegado-geral fez um comunicado no conselho e falou: ninguém muda nada, só vai mudar quando vier o concurso, já anunciou o concurso, está contratando banca, vai fazer daqui a 2 anos, nós vamos ter o oficial investigador de polícia. Lá no Espírito Santo, ninguém mudou nada, e nem vai mudar. De boca. Não, eu concordo. Pra vocês, de boca não dá, tem que estar na lei. Não, eu não tô recomendando pra vocês aceitem de boca, não. Se eu fosse vocês, como vocês estão, não querem de jeito nenhum, a saída é colocar na lei. De boca pra vocês não serve. Humberto.
lá. Não fizeram porque não, cara. E não vai caber aqui. Não fizemos porque nós não quisemos. Nós não quisemos. Pô, eu acabei de falar aqui, cara. Olha só. Só para você entender. Os agentes de polícia, é porque, né, tem que entender o cenário do Espírito Santo. Os agentes de polícia ganhavam menos, era nível médio. Eu recebi salário de investigador, eu e mais uma renca, durante anos. Eu recebi salário de investigador que retroagiu a quando eu entrei na polícia, porque eu investigava. Todos os agentes de polícia receberam, seja por precatório, né, ações voltando, recebendo a diferença, durante anos. O Estado se viu na situação que tinha que acertar isso. Então, para mim, por exemplo, quando fizeram uma lei em 2021 aumentando o salário do agente e em tese acabando de função, eu me ferrei, que eu passei a receber R$2.000 a menos. Aquele dinheirinho que eu recebia lá por conta de uma decisão judicial, eu parei de receber. Não, eu sou licenciado hoje. Tem 12 anos que eu sou licenciado. Não, olha só. Eu trabalho, eu sou licenciado, mas eu faço 4 operações de ZEL por mês e de escala especial. Eu faço 5 operações por mês, todo mês. Operações diversas. Igual você faz. Você faz operação, sai pra aprender, sai pra diligência, né? Eu faço. Não trabalho com o inquérito, abraçado do inquérito, investigando para aprender. Mas ali na finalização eu faço, eu e vários diretores, para manter um vínculo com a atividade policial e saber o que está acontecendo lá. Entendeu? Não há regulamentação do cargo, não há nenhuma imposição a isso, não pode isso só. Mas você não vai cumprir todas as atribuições de fato. Porém, você está sujeito. Não dá para estar. Eu te adianto, os investigadores de São Paulo, eles não vão pagar esse risco. Você vai ter problema desse risco. Não. Escrivão, alguns sim, muitos não. Como diz o colega, não usam nem arma. Muitos não vão, nem perfil. Não são todos. Os demais cargos você vai ter. Eu vou cantar pedra para você do que vai acontecer. Eu tô vendo esse cenário já tem tempo, eu tenho conversado com os investigadores. Sabe o que vai acontecer? Os investigadores vão ser contra, vão fazer pressão. Eu vou conversar com o Rebouças sobre isso. Vão fazer pressão. O Estado vai fazer da forma que o delegado-geral propôs, né? O oficial investigador, que não é o oficial investigador, porque não é aquilo que está na lei orgânica, mas tudo bem. E aí, quando for sair o concurso, vai ter judicialização, o Estado não vai conseguir contratar, como aconteceu em Minas. Calma que eu vou relatar, olha só. Estou naquela ação, vou te dizer exatamente o que aconteceu em Minas. O Estado lançou um edital para escrivão e para investigador. Houve judicialização falando, ei, está contrariando a lei orgânica. Suspende o concurso, o juiz suspendeu. O Estado apelou, foi apelação, falou assim, ei, apelou não, agrava o instrumento, agravou, falou assim, olha só, o efetivo está baixo, o homicídio aumentando, eu preciso andar com esse concurso. Aí o desembargador falou o quê? Você tem razão, libera o concurso. Porém, adeque a legislação antes da finalização do concurso, senão não vai haver nomeação. Aí o que Minas fez? Ligou para o Espírito Santo e falou, ei, estão fazendo reunião direto, pegaram material e vão fazer o oficial investigador lá. Aí o que vai acontecer com o São Paulo? São Paulo vai fazer isso, deixar o investigador separado do escrivão, vai haver judicialização. Quando ele for impedido de realizar o concurso ou de nomear, ele vai falar, puta merda, eu preciso fazer. Aí vai fazer as coxas sem ouvir o que vocês pretendem, o que vocês precisam para que vocês não sejam prejudicados, na visão de vocês. Por isso que eu digo, é melhor trabalhar agora, tentar uma solução, para pelo menos não dizer que vocês não tentaram. Porque se precisar ser tratorado depois, aí a chance de vocês conseguirem mudar algo vai ser diminuta demais. Mas cabe a vocês decidir isso. Como vocês têm ou não, se vocês nem começaram a conversar? Ah, sim. É prerrogativa de vocês, né? Ele acabou de falar agora há pouco aí, o departamento do orador. Vocês lá é mais fácil, porque só tem 3 cargos. Fácil, pode ser 3 cargos também. E vai mudar o quê? Não vai mudar nada no final das coisas. Vai mudar um monte de gente. Vai ser os 3 cargos aqui. O delegado, o OIB... Não, eu acho que é o agente investigador escrivão. Eu acho. Não conheço bem os cargos aqui, a realidade. Mas eu acho que são esses 3. Roberto. São 3 como no Espírito Santo. O Espírito Santo era agente, investigador e escrivão. Aqui eu acho que é agente, investigador e escrivão. Bom, aí você tem que ver a realidade de cada um. Por exemplo, eu não conheço os cargos aqui, né? Se tem um cargo que atua na investigação, como investigador, como agente, ele tem que ir. Porque qual é o problema, pessoal? O problema é você pegar um cargo que tem atribuições completamente distintas e colocar ele. É aí que o STF, ADI, 1 ano atrás, saiu, janeiro do ano passado, ADI 466, ADI 4151, tem uma terceira. O STF falou, é possível mudar requisito de investidura? É? Mudar de nível médio para superior? É possível unificar cargos com requisitos de investiduras diferentes? É, mas tem que ter atribuições assemelhadas. Se tiver atribuições assemelhadas, não fere princípio de concurso público e não fere súmula vinculante 43. Olha só, não sou eu que estou falando, é o STF, você pode olhar essas ADIs que eu falei. Então, se tem atribuições assemelhadas, mas nessa ADI que eu estou falando, que foi da Receita Federal, aqui, Rogério, foi da Receita Federal, tinha um cargo lá de analista, não sei de quê, que tinha atribuições assemelhadas, o Gilmar Mendes falou o quê? Olha, esse cargo não pode ficar de fora, porque ele tem atribuições assemelhadas, fere princípio da eficiência administrativa. Ou seja, deixar um cargo que tem atribuições assemelhadas de fora dessa reestruturação é inconstitucional. Agora eu te pergunto, qual é a seguinte? O único cargo de escrivão foi investigador, irmão. Ambos trabalham na investigação? Ah, lógico que é. O único cargo de São Paulo que tem atribuição semelhante é o agente policial. Único. Nenhum outro tem atribuição semelhante ao investigador aqui em São Paulo. Aonde estão as atribuições de vocês? Pois é. Aqui tem escrivão que investiga? Em São Paulo? Tem, lógico que tem, sempre tem. Ô Merto, nesse caso que você falou, meu nome é Manaus, investigador do distrito. A questão, você falou de um monte de atribuição que foi incluída na carreira do OIP do Espírito Santo. Bom, você falou, eu entendi, agradeço a sua explanação, mas não tem vantagem nenhuma no seu estado. Mas pelo menos foi feito algo. Aqui já faz mais de um ano que está se debatendo algo que eu já imagino, deduzo, como o Júlio gosta de usar a palavra, que já está pronto. Só não foi publicado, não já foi para a Assembleia votado, porque nós, junto com o investigador Reis, deputado, na verdade, buscamos
que passasse para o que seria. Eles viram que deu muito problema, já engavetaram esse negócio aí, pelo menos esconderam, e vai chegar de um jeito só. É isso aqui que vai ter que ser feito. A questão é, depois que essa lei for regulamentada, eu acho que a lei ser nacional tem que ser cumprida, de todos os estados. Esse negócio de ficar criando isso, aquilo, outro, puxando daqui, puxando de lá, não vai dar certo. Vai, como você fala, vai judicializar. Publicando essa lei, revogando, publicando a lei, né? Aprovando. E aí, para mudar isso aí, vai ter como mudar isso aí? Ou vai ter que engolir? Porque o Estado aqui é mestre em empurrar as coisas da goela abaixo da gente. Aqui tem uma famigerada portaria 30. Que todo policial tem que fazer tudo. Mas todo policial se resume ao investigador. O investigador investiga, escolta, dirige viatura, vai buscar preso, toma conta de cadáver, faz BO, faz tudo, vai buscar maquininha, faz tudo diabo. O escrivão, esse dia, falei pra um colega, falou, a pessoa ouvir a pessoa que é no BO dela, mas tô ocupado, você não pode ouvir? Eu falei, não vou ouvir. Aí, mas é DGP 30. Eu falei, então, uma boa, a próxima vez você não faz o S, você vai buscar o cara. Aqui é assim. Eu quero saber, depois desse negócio, porque aqui vai passar de um jeito ou de outro, vai doer muita gente. A questão de doer, eu já sou investigador há 25 anos. Na polícia há 27, quase 27. Ano que vem, eu não vou estar aqui. Em janeiro do ano que vem, eu já estou aposentado. Mas eu sempre, me conhece sempre, tive procurando me atentar ao lado da polícia. Eu tô achando isso aí, foi muito premeditado, ficou muito tempo para aprovar alguma coisa que do nada, ó, agora é assim. Pô, isso vai prejudicar muita gente? Não sei, mas vai ajudar muito o Estado, que para nós, não sei qual é o Espírito Santo. Aqui, nós somos filho bastardo. A PM, dos anos pra cá, então depois de 2008, teve essa greve, a PM então virou mina dos olhos. Eles podem tudo, fazem tudo. Tem muitos amigos na PM, adoro, alguns deles são amigos pessoais e tal. Mas a instituição se beneficia de tudo, faz de tudo para pôr a gente lá embaixo. Com essa lei, vocês puseram militares para tratar do nosso assunto. Bom, isso aí já mostra como é que vai ser. Publicado, vocês vão aprovar isso aí. Qual o caminho para ter que mudar isso aí? Então, é só, primeiro eu tenho que dizer o seguinte, imagina a União, né, fazendo a Lei Orgânica Nacional, tentando prever as peculiaridades de cada estado. Isso não é possível, né? A Constituição fala que a União edita normas gerais. A União fala, ó, Polícia Civil, tem esse setor, Corredoria tem que ser assim, Delegacia Geral, o cargo agora, delegado, oficial, investigador e perito quando estiver na polícia, deu normas gerais. Cabe às leis dos estados trabalhar esses problemas. Não tinha como a lei nacional prever, até porque cada estado tem um problema, não tem como a lei nacional prever os problemas de todos os estados, entendeu? Então eu sei, cara, São Paulo, eu acompanho aqui há muito tempo, óbvio que não tem como eu falar por vocês vivem os problemas, né? Agora eu sei, aqui é o estado mais peculiar do Brasil, é muito policial, é muito problema, é falta de concurso, então assim, aqui é o estado talvez que vai enfrentar mais problemas nessa regulamentação, a gente sabe disso, e é por isso que esse debate aqui, ele é mais produtivo se você tentar alinhar as ideias para caminhar num objetivo. Vocês têm autonomia para falar assim, olha, nós vamos ser contra o oficial investigador, nós vamos brigar contra. Cara, é vocês que vão decidir, não sou eu. Eu vim aqui para tentar ajudar, dar contribuição, tentar ajudar num caminho ou em outro, entendeu? Eu quero saber algo que possa depois, o caminho que a gente vai ter que pegar para as coisas não mudar, adequar. Porque realmente, aqui, não conheço o Espírito Santo, não sei que é muito bonito lá, tem lá, para mulher, capixaba, É bom. mas não conheço que tem lá, aqui eu conheço, aqui é capixaba, o Estado. Mas não é inimigo nosso aqui, não é os criminosos, eles são. Não é inimigo nosso aqui, chama-se Estado. Desde que entrou o Maldito PSDB, esses caras não estavam cabrinho pior, e depois de 2008, uma greve, requerendo direitos nossos, ninguém tem privilégio, prerrogativa, assim, coisa que Era só salário, né? Salário, melhor condição. Foi o contrário. A coisa ficou pior. Agora tá falando aqui do lado, o pessoal fica, cara, eu dando 5 mil reais de luto. Você vê, cara, eu tenho 25 anos, 25, 50, essa parte, ela tem 2 mil reais a mais. Só eu não tenho mais pra sair. O colega com 50, ele vai fazer o quê? Eu vou ficar aqui. Por exemplo, o delegado que fez foi hoje, ele tinha 2 meses de serviço. Já estava aprovado no concurso. Por isso, se vai concurso não. E voltou para o outro senhor delegado, que é o outro da polícia, não. Tem os reis, tem problema de não. Esse, você não entendeu o que são capazes de fazer aqui. Essa lei de 84, você vê, claro assim, lá no Val do Cé, aqui que eu sou eu, que é um termo, da promoção do conhecimento para o gostamento. Aqui tem colegas com 11 anos, vai pela classe. Colega com 25, eu vou fazer você para a pessoa. Então, é por isso, é porque assim, a gente está debatendo o que talvez seja o ponto mais importante da lei orgânica para os policiais, que é a questão do cargo único, do cargo de oficial investigador. Agora, a lei orgânica ela é muito mais ampla do que isso. E a lei orgânica, ela trouxe uma oportunidade para os policiais civis do Brasil de melhorar a sua situação. Ela trouxe, por exemplo, o auxílio saúde. Ela trouxe a possibilidade do fundo da Polícia Civil remunerar policial. Não está na Constituição Federal que o fundo da educação tem que remunerar, lá obriga a remunerar. O fundo da saúde não tem que remunerar. O fundo da segurança não fala na Constituição Federal. A lei orgânica falou, ó, pode usar o fundo para remunerar policial. Pô, fundo você pode trazer dinheiro de fora, você pode trazer dinheiro de menos, pode trazer dinheiro de todo lugar. No Espírito Santo a gente aprovou uma lei que está para ser regulamentada agora, que os valores provenientes de crimes vão ser convertidos para o fundo. E aí nós estamos acertando lá para criar o auxílio saúde para a gente, através do fundo. Entendeu? Então, assim, a lei orgânica é muito mais ampla. É uma pena que a gente gaste tanto tempo falando de oficial investigador, porque tem muita coisa que essa lei orgânica pode trazer de bom para o policial. Só que a gente acaba ficando amarrado no oficial investigador porque é o que o pessoal está, né, preocupado. Eu repito, eu não tenho como opinar nesse ponto porque, né, isso aí ninguém pode, né? Nem o governador pode, porque se a Assembleia não aprovar também não vai. Assim, sabe que vai, né? Mas poderia não ir, né? Então, enfim. Eu queria falar, meu nome é Licanor, eu sou do concurso de 91, sou desenhista técnico inicial e trabalho como fotógrafo também. Eu faço as duas funções. Isso há 30 anos. Tenho 33 anos de casa, né? E estou esperando, fui promovido em 2021 e estou esperando dar os 5 anos para mim se aposentar. Então vou aposentar, eu tenho 66 anos hoje, faltam mais 2 anos para me aposentar porque eu ia perder muito, entendeu? Então quero saber, nós, em 96, o governador criou foi um decreto que criou a Polícia Técnica, a SPTC, Superintendência da Polícia Técnica Científica, e trouxe 4 cargos da Polícia Civil: perito criminal, desenhista e fotógrafo. Isso na parte do IC. Na parte do IML, médico legista, auxiliar de necropsia e atendente de necrotério.
nós estamos há 27 anos na superintendência, mas todos nós somos policiais civis, de carteirinha, de identidade e de funcional. Então nós herdamos isso da Polícia Civil. Hoje é a superintendência. Queria saber como é que vai ficar a nossa situação perante a OIP. É que muita gente tem me procurado querendo saber como que vai funcionar, como que vai ser, o que a gente vai perder, o nosso cargo vai estagnar até a nossa aposentadoria, que nós já estamos na boca, então não quero mexer, deixa o meu, até a minha aposentadoria. Então tem muita gente preocupada com isso. Então só se vê falar investigador escrivão. Todo mundo é investigador escrivão. É 14 carreiras no estado de São Paulo. É 14. Tirando as 3 que são mais comentadas, que é delegado, médico e perito. O resto é isso daí. Investigador escrivão ganha o quê? 500, 400, 600 reais a mais do que o desenhista, do que o fotógrafo, que era tudo nível segundo grau. Hoje eles são nível superior. O que eles ganham a mais do que nós? O que eles ganham em termos de salário? Pois é. Entendeu? É o que eu tava falando. Então que eles... fica nós aqui brigando, entendeu? Onde que eu acho que a gente tem que se unir. Se unir, porque tendo menos cargo lá na frente, para nós trabalhar, nós vamos ter que trabalhar, gente. Ou aqui, ou ali, ou mais ou menos, nós vamos ter que trabalhar. O delegado tá lá em cima, sempre teve. É o nosso imediato, entendeu? Só que, o que vai acontecer? Se nós não se unir, se, por exemplo, a Polícia Federal, quantos cargos tem? Entendeu? 3, 4 com delegado, né? Toda vez que tem aumento, não vai para todo mundo? E aqui? É sindicato disso, sindicato daquilo. Não fecha. É isso, eu queria que você explanasse mais ou menos a respeito para os demais aí que são da carreira, entendeu? Ter uma noção. Então, sua fala foi muito boa, porque a gente acaba se atendo aos cargos de investigação e cartório, né? Bom, primeira coisa, o artigo 19, parágrafo 1º, que o Rogério citou aqui, ele permite que a continuidade de outros cargos, permite que o Estado crie outros cargos, mas não para atuar. Rogério, cara, foi assim que foi construído, cara. Assim, você pode não concordar, mas é assim que foi construído, é assim que os relatores entenderam, é assim que a Cobra Pau e a Adepol Brasil brigou, entendeu? Só para finalizar esse raciocínio, o parágrafo 1º do artigo 19 permite que o Estado crie ou mantenha outros cargos, mas não cargos que atuam na investigação, naquelas do artigo 27. Né? Ou seja, o desenhista policial está lá na investigação, cartório, inteligência, resumo das atribuições 27, não, né? Ou tá? Não. Então ele pode continuar. Se ele tem atribuições diversas das atribuições do artigo 27, se são muito distantes, é temerário você trazer o desenhista profissional investigador. Por quê? O STF pode falar, as atribuições não são assemelhadas. Aí fere súmula vinculante, fere princípio concurso puro. Entendeu? Então seria, se o seu cargo eu não conheço, se o seu cargo tem atribuição distante dessas de investigação e cartório, é temerário trazer. O Estado pode fazer? Pode fazer. Se o Estado quiser, fala, eu quero, Sergipe levou 8 cargos lá para agente policial que depois virou oficial investigador de polícia. Entendeu? Se o Estado quiser resolver o problema de São Paulo e enxugar esse monte de cargo, ele pode pegar todo mundo e jogar, sei lá, se é nível médio, vai pro agente, depois pega o agente e joga pro oficial investigador. Pode fazer? Pode. Mas fica esse risco da questão de não ter a similitude de atribuições, né? Porém, ressalvada a possibilidade de continuidade do cargo, se ele não está nas atribuições do artigo 27. Isso está lá no artigo 19, parágrafo 1º. Seu cargo pode continuar existindo. Agora, não tem como falar, o futuro do seu cargo é assim, porque o Estado tem uma gama de coisas para fazer. Pode te jogar para o IP, pode colocar a extinção, pode deixar seu cargo continuar, né? A gente não sabe o que passa. Naquela exposição, vamos voltar aqui. Oi. Naquela exposição que você acompanhou na Cadepol, eu creio que juntaram os cargos, né, da perícia, um nome diferente, né? Sim. Oficial de perícia, oficial de perícia criminal, oficial de ML. Todos os cargos da científica. E o médico e o perito, né? Foi mais ou menos isso. Então pelo exposto, ficaria na científica, mudaria o nome e uma junção dos cargos existentes. Aí ele que responde. Então, se ficar hoje, o entendimento majoritário é que os artigos 19 e 20 são auto-aplicáveis, ou seja, não depende de lei complementar do Estado para regulamentar. Então, qualquer lei do Estado que preveja diferente dos artigos 19 e 20 está sem eficácia. Então, o entendimento que prevalece hoje é que todos os cargos que estão na Polícia Civil já são de nível superior. Porque o artigo 19 diz que a investidura é de nível superior, o artigo 20 diz que as atribuições são de nível superior. Então, isso é um dispositivo que já está valendo. Óbvio que o Estado pode reconhecer ou não, aí vamos falar de judicialização, vamos falar de briga, né? Mas é o que o mundo jurídico tem interpretado dos artigos 19 e 20. Então, se você é um cargo da Polícia Civil, hoje, pela lei orgânica, o seu cargo é de nível superior. Aí, obviamente, precisa de um reconhecimento do Estado, né? Já vamos finalizar. É inconstitucional, isso não está no 144, mas o Paraná fez e vários outros fizeram. A instituição de científica e a Procuradoria disse que o STF dá aval que o rol do 44 não é taxativo. Pode absorver eles. Pessoal, até atendendo a pedidos aqui, estão percebendo que muitas pessoas estão indo embora, alguém tem compromisso, filhos e tal. Eu vou fazer uma sugestão de votação, tá? É o seguinte, a minha sugestão é que a gente vote o seguinte, vamos fazer um grupo coordenado pelo Simpol, de acompanhamento da minuta que está sendo elaborada em São Paulo, para quê? De posse dessa minuta, vamos discutir mais com evidências do que vai acontecer. Então, porque se nós decidimos agora, vamos ser contra a minuta que vai ser elaborada, não tem como. Então, a proposta é essa. Vamos montar um grupo, coordenado pelo Simpol, eu acho que 10, 11 pessoas, ou 7 a 11 pessoas no máximo, e inclusive, fazer viagens a São Paulo patrocinadas pelo Simpol. Quem quiser ir para São Paulo, qualquer audiência, pode nos procurar, o sindicato vai bancar a ida, estadia. E mais uma coisa, eu quero, por exemplo, nos grupos que nós temos, continuar discutindo, sempre buscar o consenso, pessoal. Eu quero também que os investigadores trabalhem como investigadores, eu não quero que eles sejam outra coisa, entendeu? Não, porque nós não sabemos da minuta. A minuta não tem.
Nós vamos seguir o que vai decidir depois que nós vemos a minuta. Rogério, e se a minuta vier, por exemplo, tirando o escrivão? Entendeu? Vamos decidir, gente, que é o seguinte, de posse da minuta, nós podemos fazer uma nova assembleia, gente, não tem problema. Então, Rogério, porque pressionaram a Fátima, e a Fátima convocou, mas a Fátima sabe que essa assembleia é prematura. Ela é prematura. E outra, ó, nós estamos, eu vou sugerir, inclusive, que o pessoal de fora que quer fazer pergunta, que façam diretamente para nós respondermos, porque o pessoal participou, quer saber. Então é o seguinte, eu não vejo como nós decidirmos sobre o que não existe, não tem como. Agora, eu quero deixar claro, Rogério, deixa eu dizer mais uma coisa para você. Ó. Não, nós não podemos fazer isso enquanto não tem a minuta, Rogério. Então, por isso que eu digo que foi prematura essa assembleia. Foi prematura. Não, Rogério, ó, seguinte, duas coisas. Deixa eu dizer uma coisa, Rogério, ó. Às vezes, Rogério, desculpe. Às vezes comete uns erros. Você falou assim, ó, Júlio, você mandou coisas pro Kiko em São Paulo pra entregar pro Reis. Mandei. Mas sabe o que é? São os vetos da lei orgânica que eu mandei, pra tentar incluir. Os vetos de Brasília, pra tentar incluir nossa lei orgânica. Agora, vocês querem votar, por exemplo, qual sugestão de voto? O Simpol é contra a lei orgânica nacional, é isso? Não, o Simpol vai defender aquilo que vier na minuta que seja melhor pra todos. Aí vocês vão decidir. Então, não. Assembleia são os reflexos, ó, se vocês olharem, Assembleia são os reflexos da lei orgânica nacional na lei estadual. O que pode acontecer lá ou não, e nós não sabemos. Mas combinado com quem, Rogério? Não, comigo não. Comigo não fale isso não. Espera um minuto. Gente, só um minutinho. Ainda não existe a minuta, ok? Aqui são aí, vocês já deram a opinião de vocês em razão da união de cargos. Ou seja, são contra? Queremos votar para o Simpol tomar um posicionamento, já que o Simpol sim, justamente. Sim, justamente. Só que o que acontece? Não tem como a gente tomar, nesse momento, um posicionamento. Porque ainda nós não temos a minuta ainda. Quando sair a minuta, nós vamos discutir até na minuta. Se o Simpol hoje, não, nós vamos posicionar contra. Mas contra o quê, Rogério? Contra o quê? Unificar ou não os cargos. Não, mas Rogério, desculpa, pode falar. Rogério, unificar ou não os cargos não é lei orgânica paulista, é nacional, Rogério, ela já está promulgada. Você quer que a gente vote, a gente ser contra a lei orgânica nacional, é isso? Sim. Que nós vamos defender lá. É isso que nós sim. Não, quanto a defender, nós podemos decidir, não tem problema. O governo estadual não obedece a lei federal, porra nenhuma, você sabe disso. Ele vai empurrar o que ele achar. Bem, ó. Sim, justamente. Ó, a sugestão. Quando sair essa minuta, aí sim. Fazemos outra assembleia, Rogério, não tem problema. Fazemos outra. É lógico que hoje nós já ficamos sabendo. Entendeu? Não, até voltar pela da hora, vamos ver. Nós queremos um posicionamento oficial do Simpol. Não, nós somos contra unificar. Então, essa é a sua proposta de votação. É um posicionamento do Simpol ser contra a unificação. ou a favor. Então nós somos contra a lei orgânica nacional, porque a lei orgânica unifica. Ou seja, nós temos que defender então tá. Então a posição para ser votada é que é todo mundo ou só os investigadores? Todos. Não. Qual a pauta a ser votada? Então vamos votar o seguinte. Vai votar o Simpol, vamos encaminhar o Simpol para votar que somos contra a unificação de cargos conforme estabelecido na Lei Orgânica Nacional. É isso? É isso? Não, vamos votar. Se vocês querem votar, vamos votar. Nós queremos defender a tese seguinte. O Simpol vai apoiar a unificação total. Bom, não, o Simpol não apoia a unificação de cargos. Rogério, entenda. Se você votar contra isso, você está votando contra a Lei Orgânica Nacional, Rogério. Tudo bem, vamos consignar isso. Ó, a gente consigna que são contra, os investigadores são contra o que está na Lei Orgânica Nacional. Pronto. Isso é consignar. Mas isso todo mundo sabe. Acha um investigador a favor. Rogério, tá. Como é que eu vou votar o sindicato entrar contra uma lei? Isso é burrice, gente. Ah, tem dó. Bom, gente, a proposta é essa. Aguardarmos a minuta. Quem está favorável, por gentileza, levante a mão. Aguardar a minuta. Pronto. Rogério, entenda. Nós podemos continuar discutindo isso e vamos continuar. Entendeu? Ó, pela contagem... Peraí, levanta de novo só para eu contar quem é contra e quem é a favor de aguardar a minuta. Quem é contra? Quem é contra aguardar a minuta? Aguardar a minuta? Então, é unânime aguardar a minuta, gente? Ó, e vamos votar mais uma coisa. Que o Simpol mantenha um diálogo direto com todo mundo, inclusive bancando viagens a São Paulo para acompanhar diretamente essa minuta. Isso. Vamos aprovar isso também? Isso pode também. ser? Alguém é contra? Alguém é contra? Não. Então, beleza. Então, ó, eu posso ficar responsável para ver quem quer participar disso e eu me comprometo a colocar o Simpol, toda a sua estrutura financeira e logística, para levar todo mundo a São Paulo para trabalhar por isso aí. E trabalharmos unidos. É isso que nós queremos. Então, é isso que fica decidido aqui. Tá bom, gente? Então tá. Obrigado, um abraço. Agora eu vou passar a palavra para a Fátima, que é ela que tem a competência para encerrar. Gente, então nós vamos encerrar. Agradeço a presença de vocês. E o que foi votado aqui, a gente vai dar continuidade. Eu só queria acrescentar que o pessoal que ficou na live não teve condição de nós fazermos as perguntas de vocês. Mas nos encaminhem as perguntas, seja por WhatsApp ou por e-mail, que nós vamos responder. E na próxima live, nós vamos decidir por quadros. Uma parte com pergunta do pessoal que está presente e uma parte do pessoal da live. E vamos também aprovar na Assembleia que os votos de quem está na live, sendo associado do Simpol, terá validade, ok? Isso nós temos que decidir na própria Assembleia, que ela pode alterar o Estatuto. Porque o Estatuto só diz que só vota associados e presenciais. Tá bom, gente? Então, eu também agradeço a presença de todos vocês e já está... A Fátima já encerrou, inclusive. Um abraço a todos. Obrigado a vocês da técnica aí também. Eu acho que ficou bom, mas vamos tentar melhorar. Tá bom? Um abraço a todos. Tchau.